Olá pessoal, beleza? Prof. Eli aqui na área, vamos para mais uma videoaula. Nesta videoaula de Lei Orgânica de Mangaratiba, nossa segunda aula, lembrando que são 6 aulas, tá? Aulas bem tranquilas, bem de boa. Vamos lá. A gente vai falar agora da competência do município e das vedações. Esses assuntos são extremamente importantes para a sua prova. A competência do município cai, vedações mais ainda. Então vem comigo e vamos que vamos. Pessoal, já deixe seu like, isso é muito importante para a gente, tá? Deixe seu like. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E deixe aquele comentário bem no esquema. Então vamos que vamos. Quando a gente fala de competência do município, a gente vai ter na primeira sessão a competência privada, né? Privativa, vamos dizer assim. Eu até botei em vermelho aqui, sempre relacionado a coisas locais, que o município faz sozinho. Por quê? Porque são duas competências, pessoal. Uma eu tenho a competência comum, que o município faz junto com a União e com os estados, com o Estado, no caso, né? Com o Estado do Rio de Janeiro. E tem a competência privada ou privativa, que o município faz sozinho, tá? Então, a gente vai ver aqui o que o município faz sozinho. Apesar de não estar escrito aqui no artigo 19, compete ao município privativamente, não está escrito, esse artigo 19 está dentro da primeira seção, que é competência privativa. Então, a gente vai ver aqui o que o município faz sozinho. Eu sempre relaciono o que? A coisas locais, mas é óbvio que vão ter assuntos aqui que são diferentes. Eu não trouxe todos, eu trouxe os mais importantes e os diferentes, tá? Vamos ver aqui rapidinho, ó. Compete ao município, privativamente, ou seja, só o município faz. Legislar sobre assuntos de interesse local, ou seja, criar leis sobre coisas locais, grosso modo, né? Suplementar a lei federal e estadual. Existe uma lei estadual e o município vai suplementar, adicionar algo a mais ali a esta lei, caso esta lei permita, óbvio. Elaborar o seu orçamento, tem um orçamento anual, tem um plano plurianual, que é um plano de 4 anos, tá? E tem as diretrizes orçamentárias, que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Todos os anos, o município cria uma lei de orçamento, a LDO e a LOA, para saber quanto ela vai gastar no outro ano, né? Ela faz este ano para aprovar para gastar no próximo ano. Então, obviamente, é coisa dela, ela faz a própria lei orçamentária. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Um exemplo de tarifas ou preços públicos, não precisa saber qual é qual, né? Até que a doutrina entra em divergência sobre isso, seria a passagem do ônibus, né? O transporte público, por exemplo, a passagem do ônibus é um tipo de tarifa ou preço público, tá? Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos, né? Obviamente os bens dela. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais. Ou o município ele presta mesmo, ele faz, tá? Ou ele deixa alguém para fazer, que é como acontece no transporte público. Ó, inclusive o de transporte coletivo que tem caráter essencial. Seria os ônibus ali dentro da cidade, né? Pessoal, o inciso 11 e 12, o inciso 11, né? É muito importante, porque parece ser uma competência comum, mas não é, é privativa. Porque olha só, é o município, compete a ele manter o quê? Programa de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Mas, professor, o município ele pode prestar. Sim, aqui é só a questão da lei orgânica mesmo, tá? Leis orgânicas às vezes trazem esses assuntos aqui. Tá? Então, leve para a prova de lei orgânica esse tema aqui. Manter o quê? Programa de educação pré-escolar e de ensino fundamental. É óbvio que ele vai ter a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, porque a União e o Estado repassa aí dinheiro para o município manter a educação pré-escolar e o ensino fundamental. Beleza? Compete ao município, privativamente. Show. Instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, tá? Então, falou em criança e adolescente sobre programas educacionais e culturais, compete privativamente ao município. Professor ali, isso não tem né, parece ser uma competência comum? Infelizmente parece, pessoal. Se eu ler isso aqui assim, aleatoriamente, eu vou falar que é competência comum. Mas não, tá? É uma competência privativa do município. Então, este é o estranho. Tem estranho, não tem para onde fugir. Tem lei orgânica que é bem chatinha mesmo.
amparar de modo especial os idosos e as pessoas com deficiência, né? Portadores é um termo antigo que não deve ser usado, pois é pejorativo. Então, falou em idoso, falou em pessoas com deficiência, quem vai aparar é o município. Sozinho, professor Lê. Sozinho, veja você. Tem um ar de competência comum, mas essa é privativa. Estimular a participação popular, né, na formulação de políticas públicas na ação governamental, estabelecendo programas de incentivo a projetos de organização comunitária nos campos sociais, econômicos, cooperativo e produção de multirões, né? Ou seja, a participação popular, né, as associações de moradores, por exemplo, tudo isso. Já no inciso 15 vai estar escrito assim, ó, prestar serviço de atendimento à saúde da população, atendendo prioritariamente assistência médica e odontológica, preventiva e emergenciais, médicos hospitalares e de pronto-socorro. Ou seja, vai prestar o serviço de saúde. Olha que interessante. Lá na educação é manter e aqui é prestar. Eu sei que é uma coisa boba, mas não custa nada você lembrar do P de pronto-socorro. Então, quem vai manter o pronto-socorro, ou seja, a saúde, compete privativamente ao município prestar. É o P de pronto-socorro. Beleza? É uma dica que ajuda. É óbvio que vai ter a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, tá bom? Então, quem vai prestar serviço de atendimento à saúde, pronto-socorro, emergência odontológica, quem vai prestar esse serviço compete privativamente ao município. Estou na dúvida se é prestar ou manter, tá aqui, pezinho, tá, pessoal? É óbvio que lá fala de pré-escolar e ensino fundamental. Vamos continuar. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários exigidos ao seu poder de polícia administrativa. Ou seja, o município tem vários fiscais, né? E esses fiscais têm o poder de polícia administrativa. O que é poder de polícia? É o poder de punir você. Por exemplo, você vai fazer uma casa, precisa ter, né, um alvará para você construir, blá, 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 blá. E aí o fiscal foi lá, te notificou. É o poder de polícia que ele tem. Você não correu atrás do alvará para criar, para construir a casa. Ele foi lá e te multou. É o poder de polícia, tá bom? Fiscalizar nos locais de venda, peso, preço, medida e condições sanitárias dos gêneros alimentícios, observada a legislação federal pertinente. O município, ele vai fazer essa parte de vigilância sanitária municipal dentro do município, tá bom? Dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência da transgressão da legislação municipal, né? Caso venha apreender algum tipo de animal e tudo mais, de mercadoria. E o município que vai dispor sobre a venda desse material, desse animal. Dispor sobre registro, guarda, vacinação e captura de animais, com a finalidade principal de controlar e erradicar a moléstia de que possam ser portadores ou transmissores. Ou seja, falou em captura de animais, vacinação, guarda, compete ao município. Regular e executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir e autorizar. Ou seja, resumindo, o município ou ele vai executar, ou ele vai deixar alguém fazer, permitir, e se permitir, ele vai fiscalizar. São várias coisas que ele pode fazer. Esses serviços que caem em prova. Vamos falar quais são, lá. O serviço de carro de aluguel, inclusive o uso do taxímetro. O carro de aluguel é o táxi. Então, o táxi, o serviço de táxi, era para ser do município. Aliás, é do município, né? Não era não, é do município, pessoal. É do município. Só que os taxistas pedem uma licença para o município concede uma autorização para exercer, para o taxista exercer aquele serviço, tá? Mas é um serviço do município. Falou em funerária e cemitério, município. Falou em mercados, feiras e matadouros públicos, esses serviços é do município. Lembrando que esse serviço de mercados, feiras e matadouros públicos é antigo, a lei orgânica é antiga e trouxe essa partezinha aqui, né? Seria o mercado público, feira pública, o açougue público, por exemplo, tá? Mas hoje não é bem assim, né? Você vê que não tem essa necessidade. É claro que há mercados municipais, mas não é o município intervindo diretamente. Construção e conservação de estradas, ruas, vias e caminhos municipais, óbvio, independente de serem reconhecidos oficialmente, ou seja, independente se aquela rua tem nome e tudo mais, ela vai ser conservada. Deveria, né? O serviço de iluminação pública falou em iluminação pública é competência do município e falou em cartaz e anúncios, bem como a utilização de qualquer outro meio de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Falou em cartazes e anúncios no município, é o município que tem competência para fiscalizar, para multar, tá bom? Olha o poder de polícia aqui, ó. Beleza?
Então, falou em cartaz e anúncios, é um serviço aí. Quem vai fiscalizar, quem vai ficar olhando aí vai ser o município. Vamos que vamos fiscalizar, fixar, né, os locais de estacionamento público de táxi e demais veículos. Então, sobre os estacionamentos, quem define vai ser o município, seja de táxi ou demais veículos. Estabelecer as servidões administrativas necessárias à realização de seu serviço, inclusive de seus concessionários. A servidões administrativa é usar do bem do particular. Isso cai muito em prova, pessoal. Isso aqui é uma competência privativa mesmo e cai em prova mesmo. Servidão administrativo é usar o bem do particular em prol da coletividade, em prol do público, tá? Imagine, por exemplo, que tenha que passar um cano de água para um bairro, para botar água no bairro inteiro, e não tem, sei lá, vamos supor que o único acesso àquele bairro é para o outro município, tá entendendo? E tem que passar numa fazenda. Vai usar da fazenda do particular para passar esse cano de água, por exemplo, tá bom? Adquirir bens, ou seja, o município pode adquirir bens, isso é muito óbvio, mas o que aparece sempre em prova é isso aqui, ó, inclusive por meio de desapropriação. Então, o município ele pode desapropriar um bem, pode. Ele pode tomar um terreno seu, pode. Ele pode tomar um terreno seu. É claro que isso, né, vai ter várias circunstâncias para isso acontecer, tá bom? Mas sabe que pode sim ser desapropriado, beleza? Bom, e por outro lado, eu tenho a competência comum, né? E até eu botei aqui, é da competência comum do município, da União, do Estado, obviamente. Eu botei aqui, sempre tem a ideia de coisas que todos fazem. Palavras-chave são o quê? Meio ambiente. Falou em meio ambiente é comum, falou em cultura é comum, falou em produção agropecuária e abastecimento alimentar é comum, falou em construção de moradias é comum e falou saneamento básico é comum, tá bom? Pegou? Ó, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Não dá uma ideia de comum? Dá. Então é uma competência comum, de fato, tá bom? Respeitar as leis, né? Agora, toma cuidado. Olha só o que está escrito aqui. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Ou seja, pessoas com deficiência. Portador é um termo antigo. Sim, falou em cuidar da saúde e assistência, as pessoas com deficiência é comum. Tome cuidado. Mas, professor, ali a gente viu lá um negócio parecido, não vimos? Vimos sim, ó. Vou te mostrar o que a gente viu aqui. Aqui, ó. Amparar de modo especial idosos e portadores e pessoas com deficiência. Então, isso é privativo. Ah, mas é muito próximo. É, mas infelizmente a lei orgânica trouxe e eu tenho que passar por você essa diferença, tá bom? Então, falou em cuidar ao sede comum. Beleza? Aqui os outros são óbvios, né? Proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico-cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis, sítio arqueológico, impedir a evasão, a destruição e descaracterização de obras de arte, de outros bens de valor histórico, artístico, cultural, você tem que ler, tá? Mas é meio óbvio também que é comum. Proporcionar o meio de acesso à cultura, à educação e à ciência, todos vão fazer. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, todos vão fazer. Preservar as florestas, a fauna e a flora, todos vão fazer. Isso aqui cai muito, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Todos vão fomentar a produção agropecuária, né? Ou seja, ajudar a produção agropecuária, né? Promover programa de construção de moradias, todos. E melhoria também nas condições habitacionais, todos. E de saneamento básico, todos, tá? Falou em construção de moradia, todos. É só se lembrar do Minha Casa Minha Vida, que muitas das vezes o município se une com o Estado, com a União, para construir aquelas casas. Não é o município que cria só que constrói sozinho, ou o Estado. Todos eles se unem para construir. Combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, ou seja, combater a pobreza e a marginalização, registrar, acompanhar, fiscalizar as concessões. Só que aqui, sobre concessões, aqui é uma concessão bem específica de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Água, né? Ou qualquer tipo de minério. Então, quem vai registrar, acompanhar, falou em recursos hídricos, água e minerais, todos eles vão fazer. Show? Pegou. Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito. Não é criar lei sobre trânsito, tá, pessoal? É estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito. E para levar essa ideia de competência comum, é só você lembrar o seguinte:
Não tem quando o guarda municipal, os guardas param você e te dão um papelzinho, usa o cinto. E aí, uma polícia rodoviária estadual também faz a mesma coisa, e uma polícia rodoviária federal também faz a mesma coisa. Então, eles estão fazendo a mesma coisa. O que que é? Implantar aqui, no caso, política de educação para a segurança no trânsito, tá bom? Então, todos eles fazem. Beleza? E, por último, a competência suplementar, né? Se tiver escrito assim, ó, compete ao município suplementar a lei federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu interesse, visando adaptar a realidade e as necessidades locais, é uma competência suplementar. Mas, professor Ale, eu vi que isso aí é competência privativa. Ó, a primeira competência privativa é justamente essa. A segunda, né? Suplementar a lei federal e estadual no que couber. Enfim, se tiver escrito assim, compete ao município privativamente suplementar a legislação estadual no que couber, está correto. E se perguntar assim, é uma competência suplementar a competência do município suplementar a legislação federal estadual no que couber? É, também, tá bom? Então se encaixa nos dois ali. Show? Fica tranquilo que a banca não vai cobrar isso não. Dificilmente, nunca vi pelo menos. Vamos lá. Das vedações, isso aqui cai muito em prova e você tem que levar isso aqui com muito cuidado para sua prova. São vedações, pessoal, ao município, tá? É bem tranquilo, é bem fácil. Eu vou te dar umas dicas bem bacanas. Então, não pode o município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhe o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes, pastores e padres, por exemplo, relações de dependência ou aliança para quê? Eu sempre falo assim, não pode ajudar a igreja e não pode atrapalhar a igreja. Tá? E aqui a gente está falando de igreja, pessoal, igreja católica, não, a igreja no modo geral, tá? Então, não pode nem atrapalhar e nem ajudar. Ponto. E não pode ficar juntinho com seus líderes. Ponto. Acabou. Não pode. O município não pode ficar ali. Show. Agora, ressalvada na forma da lei, você tem que ter uma lei, a colaboração de interesse público, tá? Então, imagine que tem uma lei, e aí poderia, dizendo assim, o município vai emprestar os ônibus da educação, da saúde, por exemplo, para levar o pessoal da igreja para a rua, levar alimento para o pessoal na rua no inverno. Isso pode, tá? Porque é o quê? A lei e a colaboração de interesse público. Show? Outra coisa que é vedada ao município é o quê? Ó, recusar fé aos documentos públicos. Então, imagine, por exemplo, eu não posso ir à prefeitura, eu preciso assinar e eu, por procuração, ou seja, assino uma procuração, porque eu vou viajar, por exemplo, e eu deixo uma procuração para um advogado ir lá e me representar. Pode? Pode. Eles têm que aceitar a procuração, tem que aceitar aquele documento, ele tem que dar fé àquele documento. Ou então eles me pedem um documento de identificação, eu mostro o meu passaporte. Pode, pode, é um documento de identificação, tá certo. Ou uma CNH, por exemplo, não pode recusar fé a um documento público, beleza? Estudou esses exemplos para levar para a prova, tá? Ó, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Não pode criar distinção entre brasileiros. Nós somos todos brasileiros. Exemplo bem bacana. Professor Ali, tão bom seria criar um concurso só para quem mora em Mangaratiba. Concurso para todo mundo, vem gente de fora fazer. Sim, mas aí neste caso, você está ferindo isso aqui, ó. Você está criando distinções entre brasileiros. Somos todos brasileiros, tá? Então não poderia ter um concurso só para quem mora em Mangaratiba. Até porque a própria lei, o estatuto, que a gente vai estudar mais à frente, diz que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preenchem requisitos na lei, tá bom? Preenchem requisitos que a lei exigir. Beleza? Então não pode criar nem preferência nem distinção. Show. E por último, subvencionar ou auxiliar com recursos públicos, tá? Aí vem aqui os tipos, né, de propaganda, vamos dizer assim. Imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, cartaz, anúncio ou outro meio de comunicação, propaganda político-partidária. Não pode fazer propaganda político-partidária, professor Alê, com recursos públicos, não. A propaganda que os partidos fazem, por exemplo, são propagandas, são fundos, né? Você tem um dinheiro próprio para isso. Não pode pegar o dinheiro do município e fazer, subvencionar, auxiliar com recursos públicos propaganda político-partidária. Tá bom? É isso que está dizendo aqui. Óbvio que não pode, né, galera? Ou que se destinar a campanha ou objetivos estranhos à administração ou interesse público, né? Ou seja, não é a propaganda do partido, mas é a propaganda do prefeito. Enfim, não pode
fazer isso. Não pode usar dinheiro público, recurso público, para fazer esse tipo de propaganda estranha, tá bom? Pessoal, muito obrigado por tudo, tá? Ó, não esqueça que a gente de adquirir as questões, tá? São 150 questões, na verdade são mais questões de Lei Orgânica e Estatuto. Todas as questões são corrigidas em vídeo, tá bem bacana, vale a pena. É um material extra aí que você vai conseguir ajudar. E nas questões é bom que você vai praticar ali alguns conceitos. Lembrando que a gente vai ter questões também aqui, tá? Então tá, beleza. Vamos continuar nossa videoaula. Então, na próxima videoaula, aula 3, a gente vai falar sobre mais assuntos de lei orgânica. Então, são 6 aulas, hein? Próxima aula, aula 3. Clique no link da playlist. Eu deixei no comentário e deixei na descrição do vídeo. É só você clicar, você vai acessar todos os vídeos em ordem para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.